Está começando o Se Liga à Diversidade, um programa dos cursos técnicos de comunicação da ETN Nelson Barbalho. Hoje comigo, Silvana Silva, do terceiro módulo de Rádio, TV e Internet. Olá pessoal, meu nome é Matheus Tavares, também aluno do terceiro ano da mesma turma. O Se Liga Diversidade tem a parceria da TV Pernambuco. Hoje vamos falar de literatura e também conversar sobre um tema muito importante, a violência contra a mulher. Para nos ajudar a entender como as vítimas podem buscar ajuda, quais são os canais de acolhimento e também falar sobre os projetos que fortalecem essa rede de apoio, eu recebo aqui a delegada da Mulher de Caruaru, doutora Érica Feitosa. Seja bem-vinda, doutora Érica. Obrigada pelo convite, Fico muito feliz de poder ajudar e estar no canal de comunicação. Doutora, infelizmente a violência contra a mulher ainda é uma realidade muito presente. Para começar, quais são os tipos mais comuns de violência que vocês identificam aqui na Delegacia da Mulher de Caruaru? A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, que seria a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Todas elas, esses 5 tipos de violência, são muito comuns em relacionamentos abusivos. E aí, a partir deles, a gente vai para o Código Penal, que tem vários crimes que vão tratar acerca desse tipo de violência. Mas são esses tipos de violência que são listados na Lei Maria da Penha e que a gente trabalha diariamente. Perfeito. Muitas mulheres ainda sentem medo ou vergonha de denunciar. Quais são os primeiros passos que uma mulher deve tomar quando sofre suspeita de estar em uma situação de violência? Os primeiros passos, Ela tem que se encorajar e procurar uma rede de apoio. A rede de apoio pode ser com familiares, com a própria Secretaria da Mulher ou até mesmo indo diretamente à Delegacia da Mulher. E lá a gente vai dar todo o acolhimento e os encaminhamentos necessários. Então, o que eu falo é que ela primeiro tem que expor essa violência, que a partir daí os órgãos estatais vão trabalhar para fortalecê-la e adequá-la a depender do perfil. Perfeito. Então, doutora, explica então como funciona o primeiro atendimento na Delegacia da Mulher aqui de Caruaru. A vítima precisa registrar o boletim de ocorrência presencialmente ou também ela pode iniciar esse processo por meio online? Isso. E uma coisa, não necessariamente todo registro de boletim vai gerar uma medida protetiva. São coisas distintas. Então, assim, ela chega na delegacia, vai narrar, vai ter policiais lá, que vão justamente exercitar essa escuta. Então, ela vai narrar o que está acontecendo. Muitas vezes, nem caso de crime é. E aí, a gente dá um encaminhamento para o ponto de vista psicológico, aí encaminha com a Secretaria da Mulher, ou até mesmo é muito litígio envolvendo guarda de filhos, envolvendo divórcios que ainda não finalizaram ou sequer iniciaram. Então, a gente encaminha para a Defensoria Pública ou então para um apoio jurídico. Mas identificando que há crime, a gente registra o boletim de ocorrência e dá o encaminhamento necessário. Se necessitar de perícia, vai ser encaminhado, por exemplo, ao IML. E se a gente pergunta, mostra como é a medida protetiva e questiona a vítima se ela quer a medida protetiva. Se ela quiser, a partir daí a gente também solicita essa medida protetiva, que também ela pode pedir pela internet. Certo. Existe um horário específico ou plantão para atendimento nesses casos? Ou a mulher pode procurar ajuda a qualquer momento? A Delegacia da Mulher ela funciona 24 horas. O expediente funciona durante o dia, mas à noite sempre tem equipe plantonista, assim como finais de semana e feriados. Então, assim, qualquer momento a mulher pode ir à Delegacia da Mulher, que ela vai ser atendida. A senhora acabou de falar sobre a medida protetiva. Como ela funciona de fato e quanto tempo a mulher começa a ser protegida por essa medida após o pedido? Vamos lá. A medida protetiva na Lei Maria da Penha, ela tem o prazo de 48 horas, assim que é solicitado para ser enviada ao judiciário. Mas lá na Delegacia da Mulher a gente envia de imediato. Então, a mulher chegou, solicita a medida protetiva, na mesma hora a gente já faz esse envio. E aí, o judiciário também é bastante célere e eles avaliam todas as medidas protetivas que chegam para eles. Por exemplo, chegou hoje, na terça-feira, quarta-feira, no máximo, já está tudo definido e deliberado se vai ou não ter essa medida protetiva.
No dia seguinte, essas medidas protetivas que foram deferidas, elas já são encaminhadas para o Núcleo de Oficiais de Justiça, que são lotados na Vara da Violência Doméstica, que é o NIOJ, e eles dão cumprimento a todas essas medidas protetivas. Então, eu posso falar que aqui em Caruaru, no prazo mais ou menos de 48 horas, essa mulher já tem intimação dessa medida protetiva caso seja deferida. Ou seja, a gente consegue ser mais célere do que o prazo legal estipulado na lei. Perfeito. Uma feira de livros, em comemoração à Semana do Livro em Caruaru, chamou a atenção. Os leitores podiam trocar quantos livros quisessem. Veja a matéria de Rafael e Flávio José, do 2º RTI subsequente. Em Caruaru, o amor pelos livros está em alta. O Centro Universitário Tabosa de Almeida realiza mais uma edição da Feira de Troca de Livros, democratizando e estimulando o gosto pela leitura, ao facilitar o acesso de diferentes gêneros literários. Eu gosto muito desse evento aqui na SES porque ele traz essa proposta da troca dos livros e influencia muito na leitura da gente, né? Eu mesmo todo ano que venho aqui trago várias coleções de livros que eu tenho que já boto para rodagem para outras pessoas também pegarem, lerem, eu venho aqui, pego e sempre saio satisfeito daqui. Qual foram os livros que você escolheu? Bom, eu escolhi aqui alguns clássicos. Peguei O Advogado do Diabo, todo mundo conhece o filme. O Dia do Chacal também, um filme famosíssimo. Aqui da literatura russa. Peguei também o Tom Sawyer, nosso bravo guerreiro, todo mundo conhece também, muito famoso. Aqui sempre tem uma rodagem muito boa de clássicos e eu sempre procuro por eles aqui. Aqui você troca um livro por outro. É um espaço aberto e interativo, onde a literatura é quem faz o show. Estamos aqui com Mário, gerente administrativo. E quero saber de você, Mário, qual a importância dessa 9ª edição dessa feira de literatura que acontece na nossa cidade. Então, boa tarde. É um grande prazer poder participar desse momento com vocês. A feira é, antes de tudo, um espaço de conexões, né? Ela vem já sendo feita há vários anos e a gente percebe o quanto, de modo particular, a juventude se interessa. É uma oportunidade deles pegarem alguma coisa, algum livro que eles não têm, mas também de ter contato com outras pessoas e aqui fazer alguns momentos de conversas, de bate-papo, de troca de conhecimentos sobre livros também. Não eram só os estudantes da instituição que fizeram parte da troca de livros. Visitantes de outras áreas também fizeram parte desse momento. Eu acho incrível essa iniciativa da A6. Eu sou uma leitora desde 2014, então desde que eu era adolescente eu incentivo muito os meus irmãos a ler. E a gente sempre tem aquele de comprar mais, de ter mais livros, né, de conhecer mais histórias. E a gente sabe que hoje em dia no Brasil, por mais que esteja mais acessível do que antes, ainda é muito complicado a gente ter acesso a certos tipos de livro. Então é muito legal e importante essa ação da SES, porque a gente vem, a gente troca, a gente conhece títulos que a gente nunca ia imaginar. Eu não sou aluna daqui, inclusive, eu vim porque me indicaram. Ano passado eu estive aqui também, então já é o 2º ano que eu participo dessa ação. E esse ano eu troquei mais livros do que ano passado. Inclusive eu trouxe livros do que eu li, que eu peguei aqui ano passado, li e trouxe para cá, para ter essa rotatividade. Mas eu acho muito legal essa iniciativa. É isso aí. A importância da literatura em nossa cidade. Vamos ao intervalo rapidinho. Daqui a pouco, a gente continua conversando com a delegada da mulher, Érica Feitosa, e falando de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos técnicos de rádio, TV e internet e produção de áudio e vídeo, da Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. Voltamos com a delegada da mulher, doutora Érica Feitosa. Hoje, muitas mulheres não sabem onde buscar apoio psicológico e social após a denúncia. Como a rede de apoio, em conjunto com a Delegacia da Mulher, atua nesse acolhimento e no acompanhamento das vítimas.
Então, como a gente fala, né, cada um tem uma função definida e essa função tem que estar muito bem executada para não sobrecarregar a outra rede de apoio, né? Então, a delegacia, ela surge no momento em que há o crime, né? E aí a gente faz esse passo a passo, no caso de gerar um inquérito policial, a gente instrui o inquérito e manda para a justiça em tempo hábil. Mas é o que a gente sempre bate na tecla. Após a denúncia é onde a mulher mais necessita desse fortalecimento. E quem é que entra aí? Quem entra aí é a Secretaria da Mulher. No caso, a Secretaria da Mulher tem essa questão de apoio psicológico e assistencial e também jurídico. Então, ela tem a função de fazer esse fortalecimento das mulheres pós a denúncia. Outra questão importante é a Patrulha Maria da Penha. A gente também questiona a mulher se ela quer essas visitas. E a Patrulha Maria da Penha, que são policiais militares, eles fazem essa visita regular a essa mulher para questionar se está tudo em paz, se o homem voltou a procurá-la, se está contente ou ela quer rever as protetivas, enfim. Mas faz esse trabalho de campo de ir até as mulheres, né, que procuraram inicialmente a delegacia para justamente ver como é que está esse pós. Já gera com isso mais uma segurança para as mulheres tomarem a iniciativa. Exato. Né? E assim, tem situações que, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha faz a visita e na visita a mulher relata que ele continua a procurá-la, mesmo com medida protetiva. Então, é informado a ela que ela tem que ir novamente na delegacia para registrar o boletim de descumprimento. Então, nessa visita, eles também dão o direcionamento necessário que essa mulher está precisando. Perfeito. Doutora Érica, e vamos falar de um projeto que eu acompanho e acho muito interessante, que é o projeto Voz e Sorriso. Tem sido muito comentado. Fale um pouco sobre ele, como surgiu e qual é o objetivo principal desse projeto. Vamos lá. Esse projeto surgiu de uma iniciativa da Clínica IEP, que é uma clínica escola de odontologia que funciona ali na Agamenon, próximo ao Bradesco. Nós fomos procurados por uma das coordenadoras da clínica a fim de oferecer esses procedimentos odontológicos para vítimas de violência doméstica que tenham alguma agressão à sua face, né? Dente quebrado, às vezes mandíbula, em decorrência da violência que elas sofrem, né, no momento das lesões. E aí a gente dá esse encaminhamento, quando a gente identifica o perfil dessa mulher, a gente dá esse encaminhamento para essa clínica e lá na clínica elas entram em contato com as mulheres e fazem esse trabalho de odontológico, né? Também eles lá têm o setor de implantes, tem o setor de prótese, tem especialistas em bucomaxilo, então eles atendem essa mulher no que elas precisam desse ponto de vista odontológico. Que ajuda a autoestima, que é uma coisa que acontece muito, né? Principalmente as agressões, geralmente são mais no rosto, né? Isso, são no rosto justamente para tentar tirar dessa mulher, né, a alegria de sorrir, né? E esse projeto é muito importante nisso, desse resgate da autoestima dessas mulheres. Parabéns pela iniciativa do pessoal da faculdade, da clínica, foi muito importante, é muito interessante. Eu acredito que as mulheres que são beneficiadas com esse projeto são, de fato, muito gratas. Doutora, quais os principais desafios que a senhora ainda enxerga no combate à violência contra a mulher aqui em Caruaru? Um grande desafio é justamente as denúncias chegarem até a gente, né? Porque o que é que acontece? Aqui em Caruaru, apesar de ser uma cidade comercial, que há muito contato com externo e tudo mais, ela é uma cidade em que muitas pessoas ainda naturalizam a violência doméstica e entendem que a culpa é da mulher, que ela fez, então merece, enfim. E aí, o que é que acontece? Ocorrem situações de violência doméstica em que a polícia, ou os órgãos competentes não têm conhecimento disso. E isso é muito ruim. Por quê? Porque essa mulher ela não encontra apoio, nem mesmo em família, nem em amigos, porque acha que ela está nessa posição porque ela gosta, porque ela merece. E resulta em quê? Em uma gradação, um escalonamento dessa violência, que pode, infelizmente, resultar no feminicídio. Doutora, ainda existe muito essa questão da vergonha da mulher fazer a denúncia dos julgamentos da sociedade, dos amigos, da família, como a senhora falou. Mas, assim, existe uma maneira em que essas mulheres, existe uma forma em que elas possam procurar ajuda? Como que vocês aqui da delegacia faz para que chegue informações a essas mulheres, para que elas entendam
que está vivendo uma situação de violência? A gente tem, além do trabalho da delegacia, que é o trabalho investigativo, a gente também tem um trabalho preventivo. Estar aqui é um trabalho preventivo da delegacia. Então, entrar nos canais de comunicação, dar palestras em escola, em comunidades. Então, a gente tenta, ao máximo, se aproximar da população, para que a população vá percebendo que isso não é natural, que mude esse contexto. E que também a delegacia, além desse trabalho preventivo, ela também está sempre presente, por exemplo, com o Disque Denúncia Agreste, que a gente recebe denúncias anônimas, assim como o Conselho Tutelar, com a Secretaria da Mulher. Então, assim, a gente tenta expandir esse leque de atuação, não ficando apenas na questão de investigação, que é o fito da delegacia, né? Mas, com isso, aproximar da população e entrar na cabeça e entender que violência doméstica e familiar não é natural, não é normal. Então, tem que ser combatido. Exatamente, a investigação só surge quando há a denúncia, né? E que fique claro que não é culpa da mulher por ela estar vivendo em uma situação de violência. Exatamente. Gostaria que a senhora fizesse um balanço do trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher e, para encerrar, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que estão nos assistindo e que talvez estejam passando por uma situação de violência, mas ainda não tiveram coragem de pedir ajuda? O balanço, né, eu acredito que por mais que a gente tenha muitos registros, muitas solicitações de medidas protetivas, o balanço 2025, se podemos falar assim, né, que é o ano que eu ingressei na Delegacia da Mulher, é um balanço positivo, visto que nós tivemos muitos mandados de prisão, muitos mandados de busca cumpridos, muitas medidas protetivas solicitadas. Os inquéritos de descumprimento de medida protetiva são instruídos de forma muito rápida para ser enviado logo para a Justiça. E, apesar dos casos de feminicídio que tivemos aqui na cidade de Caruaru, nenhuma dessas mulheres tinha procurado a rede. Então, quando a gente fez buscas, elas sequer tinham registrado BO contra agressor, não tinha sequer notícia disso. Então, assim, mostra que quem procura a delegacia tem uma certa efetividade nessa proteção, que é o que a gente busca. Então, a gente quer que cada vez mais essas mulheres busquem a delegacia e façam denúncias de forma que não tenhamos nenhum registro de feminicídio aqui na nossa cidade, como aconteceu agora em abril de 2024, que a gente comemorou 1 ano sem feminicídio na cidade de Caruaru. Que coisa boa. Então, você, mulher que está nos assistindo e precisa de ajuda, você não está sozinha. Doutora, muito obrigada por essa conversa tão necessária e esclarecedora. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de conversar e esclarecer, e que as mulheres que de fato estão precisando de ajuda procure atendimento, procure se orientar e ver qual a melhor maneira que elas vão achar para conseguir essa ajuda e sair dessa situação de violência. Sem dúvida. E outra coisa, assim, também, às vezes a mulher ela não está fortalecida bastante para ela mesma procurar os canais. Então, aí que entra familiares, aí que entra amigos, colegas de trabalho, que percebem ou que sabem que essa mulher é vítima de violência e tentar convencê-la. Caso não, pode esses próprios familiares, essa própria rede de apoio, ir à delegacia e fazer uma denúncia, ou então fazer uma denúncia anônima, que vai chegar até a gente e a gente vai verificar em loco e daí fazer esse trabalho de fortalecimento dessa mulher. Parabéns pelo seu trabalho, acompanho, a senhora está de parabéns. Obrigada, doutora, pela sua participação. E vamos mostrar aqui os canais de ajuda e denúncias. O telefone da Delegacia da Mulher de Caruaru é o 81 37 19 94 50. Também tem o 190 da Polícia Militar em caso de emergência. Também tem o 180 Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas, ligação gratuita. E o contato da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Caruaru, que é o 81 37 24 8600. Em Floresta, no Sertão, o Dia do Livro foi comemorado com o lançamento de uma obra sobre os indígenas locais. A Secretaria de Educação, inclusive, disponibilizou o livro para as bibliotecas das escolas municipais. A matéria é uma cortesia do blogueiro Elvis Lima. Você confere os detalhes desse evento que aconteceu aqui no Espaço Cultural João Boiadeiro. O Dia do Livro foi comemorado com o lançamento de um livro do florestano Luiz Carlos, desta quarta-feira, aqui na Terra dos Tamarindos. Essa data no Brasil ela é em homenagem a Machado de Assis, né?
Então, essa data, a data de aniversário dele, que representa a literatura, ela traz para a gente essa condição de também acolher um florestano que traz uma história de resgate dos nossos povos originários, que são os nossos povos Pipipã. E Luiz Carlos, ex-aluno nosso, do SESVASF, trazendo essa temática, aluno do curso de letras, que também fez jornalismo, nos honra muito tê-lo aqui. E valorizar o livro, porque a gente sabe que em tempos de internet, o livro é tão esquecido e essa juventude aqui precisa ver a importância do livro, principalmente o livro que conta a história da origem da população da cidade deles. Então, é muito gratificante. Depois de ter lançado em várias cidades, como Serra Talhada, Recife, Caruaru, está lançando os últimos volumes aqui na minha cidade, é muito bom e principalmente numa data tão especial. Como foi a escolha desse tema para esse livro e o que é que o pessoal pode esperar ao ler esse novo conteúdo que você está lançando aqui hoje? Quando eu fui fazer o mestrado na universidade, eu não pensei duas vezes. Se na minha terra tem indígena, é claro que eu vou pesquisar os indígenas da minha terra, inclusive uma pesquisa inédita, porque até então 2 pesquisas haviam sido feitas aqui. Uma sobre o Toré, do ponto de vista antropológico, e uma outra sobre a espiritualidade. Um padre que fez mestrado na Unicap fez sobre o batismo do povo Pipipã. E aí eu fui o terceiro a pesquisar sobre o povo e aí o primeiro a tratar da educação. E pensando no futuro dessa educação, parte dos livros foram destinados para as bibliotecas das escolas municipais. Os livros, eles são janelas para o mundo. E quando se trata de livros que abordam a cultura de povos tradicionais, eles são ainda mais essenciais. E é por esse motivo que a gente considera extremamente importante ter dentro das nossas bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino de Floresta livros como esse do autor Luiz Carlos, que traz aí a história do povo Pipipã, para que os nossos estudantes tenham a oportunidade de conhecer a cultura e de reconhecer a força que traz o povo Pipipã. O programa Se Liga Diversidade está chegando ao final. Obrigado a você que nos assistiu. Mas lembrando que na próxima terça-feira tem mais. Até lá!